Então, Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, do 1 ao 4, perdão, e depois nós vamos ler o versículo 26. Bem? Então, vamos lá. Lucas, capítulo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Essa é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, no Natal, a gente não celebra só o nascimento de um bebê, não é só mais um aniversário, não é só mais uma festa de aniversário. A gente celebra uma palavra que em português ela soa um pouco estranha, tá? Não é uma palavra bonita, mas o que a gente está celebrando aqui é a encarnação do Deus vivo. A gente tinha que refletir nisso muito mais do que a gente faz. Essa afirmação que Deus encarnou devia deixar a gente mais chocado do que nós ficamos em geral. Talvez pelo nosso contexto em que o Natal já tomou muito, né, um aspecto muito mais comercial, e você pouco vê os símbolos realmente do Natal, a gente não para pensar nisso realmente. Pensa nessa frase que Deus se tornou homem, Deus encarnou, sabe? Moisés com certeza ficaria chocado. A gente não fica muito, mas Moisés com certeza ficaria, porque Moisés, em Êxodo 33, ele pede para ver a glória de Deus. Ele pede para ver a Deus. Moisés pede para ver a Deus, para ver a glória de Deus, mas Deus fala que ele não poderia fazer isso, porque se ele fizesse isso, ele morreria. Se Moisés visse a face de Deus, se ele visse a glória de Deus, ele morreria. Imagina você contar para Moisés, então, que anos depois, teve gente que, através da pessoa de Jesus, não só viu a face de Deus, como amamentou Deus, conviveu com Deus, abraçou Deus, beijou Deus, comeu com Deus. Imagina você falar isso para ele. Ele ficaria absolutamente chocado. E isso é uma realidade. Deus, ele se fez homem. Ele não só assumiu uma forma humana, ele não era como se fosse um avatar, alguma coisa assim. Não, ele se tornou homem mesmo, de carne e osso, como nós. Ele passou por todos os mesmos estágios que todos nós aqui passamos. Desde lá Deus, em algum momento da história, ele foi uma célula, uma só. Um zigoto lá, dentro da barriga de Maria. O Criador do universo teve que ter as fraldas dele foram trocadas em algum momento. Já parou para pensar nisso? Em João, capítulo 1, versículo 14, a gente tem a história então do Natal resumida em 5 palavras. Em João 1,14, que é: a palavra se fez carne. Isso é o Natal. A palavra se fez carne. Deus se fez carne.
Então, durante o mês de dezembro, eu quero trazer várias reflexões para nós, várias mensagens sobre o Natal. Mas para abrir essa série, então, sobre o Natal, a gente vai fazer uma viagem panorâmica aí sobre o Natal. Vamos entendê-lo de uma maneira geral, completa, o que ele significa, para depois a gente analisar algumas mensagens mais específicas. O Natal tem muitas mensagens, o Natal tem muitos significados. O Natal é algo que a gente tem que tirar assim esse mês todo para refletir nele. Várias pessoas, vários estudiosos, autores falam que só um mês não é suficiente, a gente tem que pensar nisso mais vezes durante o ano. Mas eu quero falar com vocês sobre o Natal em 3 aspectos. Eu quero falar sobre o Natal historicamente e mostrar para vocês que o Natal é único, falar para vocês sobre o Natal cientificamente, mostrar que ele é sobrenatural, e teologicamente mostrar para vocês que o Natal é algo necessário. Então vamos lá. O Natal é algo único, historicamente falando. A história do nascimento de Jesus ela é contada em detalhes por Mateus e Lucas. Nós não temos tempo de olhar os dois, então nós vamos olhar sobre o que Lucas disse sobre o nascimento de Jesus. Esse é um relato único na história da humanidade toda. Não tem nenhuma história como essa. Talvez alguém possa argumentar que não tem nada de único no nascimento de Jesus, porque existem outros relatos, outras histórias, por exemplo, na mitologia grega, mitologia romana, sobre deuses que interagem com mortais. Alguém pode dizer isso para você. Durante esse mês em que o Natal está em evidência, pode ter gente que vai chegar para você e falar isso. Então, a ideia de uma pregação de domingo de manhã é também preparar você em alguns momentos para que você possa saber o que dizer para algumas pessoas. Então, talvez alguém diga, não tem nada de original nessa história. Talvez tenha aí, vamos para o nosso contexto, talvez tenha alguma mitologia dos índios lá em que os deuses interagem com os humanos. Deus interagindo com os humanos é normal. Não, a história do Natal é única, ela é singular, não tem nada como ela. Por quê? Principalmente por como Lucas começa o relato dele no versículo 1, capítulo 1. Aliás, mais precisamente no versículo 3. Ele fala assim, depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, eu decidi te escrever esse relato. A história de Lucas, o relato de Lucas, não começa com era uma vez. Não começa com tipo assim, há muito, muito tempo atrás, certa vez. Não. Ele começa falando que ele foi atrás, olhou com calma, com detalhes. E para nós, às vezes, isso hoje em dia não faz sentido porque a gente vive na era da imagem. Se não tiver uma foto, não aconteceu. Se não tiver um vídeo, não aconteceu. Mas não é assim. Isso é de 100 anos para cá, sabe? Tudo que era considerado verdade, desde que o mundo é mundo, digamos assim, é por relato de outras pessoas. Você acredita no que as pessoas dizem. E Lucas, claramente, aqui não está tentando contar uma história, não está tentando fazer uma lenda. Ele está contando algo que aconteceu. O primeiro motivo é esse. Por quê? Porque ele falou que era isso que ele ia fazer. Ninguém pode dizer que Lucas nunca disse que essa era a intenção dele, porque é muito clara no versículo 3. Lucas, ele é considerado por fontes, por coisas extra-bíblicas. Se você olhar para pessoas que não são cristãs, Lucas é considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos. Existe um arqueólogo britânico, ele se chamava William Ramsay. Ele era arqueólogo. Ele escavava a terra para tentar achar vestígios ali de história, para ver se as coisas realmente batem com o que estava escrito, arqueologia. E ele era cético, ele não acreditava nos relatos de Lucas, porque Lucas, a Bíblia divide o trabalho de Lucas em 2 partes. A gente tem o Evangelho de Lucas e tem Atos, mas na verdade quem escreveu Atos foi Lucas também. Então na verdade é um grande trabalho que foi dividido em 2. E lá em Atos, principalmente, a gente tem muitas afirmações de Lucas ali que são geográficas, sabe assim? Históricas, culturais, ele cita nome de pessoas, ele cita rota marítima, esse tipo de coisa. E esse britânico aqui, ele entendia que esse texto de Lucas podia ser teológico, podia ser apologético, mas que ele não era histórico, não era real. Se você fosse lá e medisse as coisas, e procurasse as coisas, e lesse as coisas, você não ia achar nada. E pois ele foi lá para ver. E não faz muito tempo, não. Ele nasceu em 1851 e morreu em 1939. 100 anos no máximo, o que na história é pouco.
A arqueologia já estava avançada nessa época. Ele vai então até a região ali da Turquia e ele começa a escavar os sítios arqueológicos ali, fazer as pesquisas dele. Lembrando, um homem cético que duvidava e que foi lá para desprovar tudo isso. Falou, vamos acabar com esse negócio de uma vez? Vamos procurar lá as coisas para ver que realmente não é verdade. E depois de muito pesquisar, muito escavar, de muito achar ali, ele afirmou em um dos livros dele que Lucas era um historiador de primeira classe. Porque as descobertas dele ali, tanto em sentidos históricos, geográficos, culturais, tudo confirmava o que Lucas escrevia. O nome de pessoas que Lucas citava tinha lá coisas arqueológicas com o nome daquela pessoa, daquela época, naquele momento. As rotas marítimas lá que Lucas escrevia era perfeitamente a mesma rota marítima, do mesmo jeito. Então, não dá para dizer que o que Lucas estava tentando fazer aqui era escrever uma lenda. Primeiro por isso, porque ele mesmo disse que não era. Segundo, porque já teve gente que foi lá para tentar desprovar isso e não conseguiu, certo? Jesus, ele era um humano real, ele foi um humano real. Ele não foi só uma lenda, como um Thor, como um Zeus, como qualquer outra divindade que as pessoas falam que interferiu na Terra, mas que você não tem prova nenhuma. Você tem provas concretas, tem ali objetos, história. Você tem pessoas dizendo que viram ele, que tocaram nele, que andaram com ele. Que ele morreu, que ele ressuscitou 3 dias depois. Nesse Natal, você pode dizer assim para as pessoas, ó, eu prometo para você que se você morrer e depois de 3 dias você ressuscitar, eu vou prestar muita atenção no que você tem para me dizer. Até lá eu vou ficar com o que um certo cara chamado Jesus disse. Por quê? Porque muita gente disse que ele morreu e depois de 3 dias ressuscitou, e eu preciso ouvir o que ele tem para dizer então, porque se isso é verdade, eu preciso ouvir o que ele tem para dizer. São muitos outros historiadores, gente, que afirmam que o que a gente está lendo não é uma lenda. Isso aí não é uma... O Natal não é uma... Aconteceu, sabe? Aconteceu, gente. Aconteceu de verdade. É um evento histórico que aconteceu. Só mais uma coisa sobre isso. Se os judeus da época quisessem criar uma lenda, se eles quisessem criar um Messias, eles jamais fariam da forma como Lucas e Mateus estão descrevendo. Os judeus esperavam por alguém que viesse libertá-los. Eles estavam oprimidos ali pelos romanos. Eles esperavam que viesse alguém que fosse um rei, um soldado, alguém que nascesse num palácio. Se eles estivessem criando alguma coisa, eles jamais criariam a história de um salvador vindo numa família pobre, que morava numa cidade insignificante, que era filho de uma adolescente de 15 anos marginalizada. Eles jamais fariam isso. A própria ideia para um judeu de que Deus pudesse se tornar homem era uma blasfêmia, era uma ofensa, era um insulto. Então você imagina o judeu lá pegando Mateus e tendo que escrever isso. A única explicação é que era verdade. Se não fosse verdade, ele teria escrevido outra coisa. Ele teria escrevido outra coisa. Se ele estivesse tentando criar alguma coisa, ele teria escrevido outra coisa. Então, historicamente, o Natal, ele é único. Nós não temos nenhum outro relato igual esse. Nessa época do ano, você vai poder ser desafiado, talvez, por outras pessoas, mas a lógica interna aí da história de Jesus, esses detalhes que nós temos, nenhuma outra história da Terra existe como essa. Desafie as pessoas a ler sobre, a pesquisar sobre. Compre um livro, dá para elas. Manda o link do YouTube depois para eles, para ouvir a pregação. Mas o Natal, irmãos, é único, é uma história única. E o Natal também é sobrenatural. É muito importante a gente pensar nisso também na época do Natal, porque no tempo em que a gente vive, a nossa mente, ela está sendo cada vez mais treinada, literalmente treinada, para não acreditar mais no sobrenatural, para não acreditar em milagre mais. A gente vive na era da tecnologia, da saúde, da ressonância magnética, a gente não acredita mais em milagres. A gente não acredita no sobrenatural mais. Isso está morrendo dentro da gente. O Natal é uma oportunidade que a gente tem para voltar a reavivar essa chama do sobrenatural no nosso coração. De saber que Deus, ele realmente faz coisas sobrenaturais. Talvez você vai conversar com alguém nessa época do ano e vai dizer, não, tudo bem, eu até concordo com tudo isso que você disse historicamente, tem lá
os vasos, os pergaminhos, tudo que o arqueólogo britânico achou, mas você não acredita mesmo que Jesus nasceu de uma virgem, né? Você não acredita nisso. Você é um tolo se você acredita nisso. Isso é história de criança. Não é. Nós temos que voltar a crer no sobrenatural. A gente tem que lembrar que Natal é uma oportunidade de voltar a acreditar em milagres. E isso está morrendo dentro de nós, a gente não acredita mais em milagres. Veja bem, você não tem que olhar para a história do Natal e aceitar ela como uma tradição religiosa e pronto. Não é isso. Não é que você tem que abrir mão do seu intelecto, você não vai pensar em nada, então simplesmente vai acreditar. Não é isso que Deus pede. Deus pede que a gente creia nele com todo o nosso entendimento. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso entendimento. Se você nunca olhou para o que o cristianismo fala e ficou um pouco em dúvida, ficou um pouco chocado, você nunca olhou direito. Não é para você simplesmente aceitar e engolir isso como uma verdade a seco que desce. Não, não é isso. A própria Maria, quando o anjo chega e fala para ela que isso ia acontecer, o que ela faz? Ela fala, mas que maluquice é essa? Como é que pode isso? Não tem como isso. Ela mesma, no primeiro momento, olha para aquilo e fala, não cabe a nós, nem mesmo aqueles que não são cristãos, ainda olhar para isso e simplesmente aceitar. Reflita nessas verdades. Tenha dúvidas, mas você tem que ter um tipo de dúvida que é aquela que está buscando a verdade, e não aquele tipo de dúvida que está buscando uma desculpa. Então, todo cristão, de verdade, ele já olhou alguma vez para o cristianismo, já olhou para o Natal e falou, mas que maluquice que é essa aqui? Será que isso aqui é verdade mesmo? Porque Maria fez isso. Uma coisa é você reagir com dúvida procurando a verdade. Tem gente que reage com dúvida procurando a verdade, disposta a renunciar a algumas coisas na sua vida se aquilo for verdade. Tem gente que olha para as coisas com dúvida porque não quer que aquilo seja verdade, porque está tentando fazer com que aquilo seja escondido, que vá para trás. Você já passou por uma situação dessa? Sabe quando você chama a pessoa para ir em algum lugar, aí a pessoa fica colocando vários... mas e se chover? Mas aí chegando lá, como é que vai ser? Quanto tempo vai durar? E que hora que... Mas essa pessoa está com várias dúvidas, mas ela está tentando se convencer a fazer esse programa que você passou para ela. Ela só está querendo convencer ela mesma de que não, eu vou ficar aqui em casa mesmo. Eu vou ficar aqui. É como uma pessoa que está perdida lá e o GPS está apitando para ela, vira para a direita e volta. Ela, não, esse GPS aí não sabe nada, eu que sei. Esse tipo de dúvida é maligna, ela não vai te levar a lugar nenhum. Mas uma dúvida como a dúvida de Maria, que está disposta ali a renunciar mesmo sobre a soberania da própria vida dela, essa é uma dúvida que está buscando a verdade. E não está buscando uma desculpa para que aquilo não seja verdade. A mensagem do Natal, então, para o homem moderno, para a pessoa normal dos dias de hoje, a mensagem de Natal é que a gente tem que voltar a acreditar em milagres. Isso transforma a nossa vida. Isso transforma a nossa vida, por quê? Porque se você acredita em milagres, você acredita no que está no versículo 37. No versículo 37 fala, então seremos capazes... no versículo 17 diz, para Deus nada é impossível. A gente crê nisso mesmo. A gente crê de verdade nisso mesmo. O Natal, essa época é para a gente voltar a acreditar que para Deus nada é impossível. A gente tem que crer nisso. Nada é impossível. Se você realmente crê nisso, que nada é impossível, você vai estar disposto a fazer, seja lá o que Deus pedir para você fazer na sua vida, em qualquer área da sua vida. Se você crê que realmente nada é impossível para Deus. Em qualquer área da sua vida você vai dizer, não, Deus, faça a sua vontade, porque do Senhor nada é impossível. Se você crê nisso, você vai ser capaz de fazer o que Maria fez no final, o que ela falou. Sou serva do Senhor. E essa afirmação de Maria trazia muitas consequências para a vida dela. Basicamente, quando Maria disse, sou serva do Senhor, ela escolheu ser marginalizada pelo resto da vida dela. As pessoas da época de Maria, de José, os judeus lá de 2000 anos atrás, eles sabiam fazer conta. A gente às vezes subestima as pessoas do passado, né? Acha que elas eram burras, etc. As pessoas sabiam fazer conta, as pessoas tinham um QI igual ao nosso. Ué, mas Maria está grávida? Mas ela casou com José, peraí.
Quando Maria escolhe ser a mãe de Jesus, ela escolheu ser marginalizada pelo resto da vida dela. Ela ia ser desprezada. Ou ela ia ser desprezada por ter traído José, ou ela ia ser desprezada por ter, com José, ofendido ao Senhor ali e tido relações antes do matrimônio. Foi essa a escolha que ela fez. Ela já era pobre, ela já era marginalizada, e ela escolheu abrir mão ainda mais de algumas coisas para poder dizer o quê? Sou servo do Senhor. Quando você acredita que para Deus nada é impossível, esse é o tipo de escolhas que você faz na sua vida. Você vai abrir mão de algumas coisas. Que o Natal possa voltar a ser sobrenatural para nós, que a gente volte a acreditar em milagres mesmo. E por fim, o Natal ele é necessário. O Natal, então, historicamente, ele é único. Cientificamente, é algo sobrenatural, é um milagre. Nós temos que voltar a acreditar em milagres. E o Natal é necessário. Mas o que quer dizer isso? O que os teólogos querem dizer quando a gente fala que o Natal é necessário? Segundo o C.S. Lewis, né? C.S. Lewis ele acredita que a encarnação é o principal milagre do cristianismo. Por que é o principal milagre? Porque quando a gente fala que Deus se tornou homem, qualquer outro milagre que aconteceu antes desse era uma preparação para esse milagre. E qualquer coisa que veio depois resultou disso, do fato de Deus ter se tornado homem. Então esse é o principal milagre que a gente crê. Em outras palavras, ou seja, para tudo que aconteceu antes ou depois, tinha que ter o Natal. O Natal ele é necessário, então. A gente precisa do Natal, mas por quê? Por que exatamente a gente precisa disso? Por que o Natal é necessário? Por que Deus se fazer homem, por que Deus se tornar homem é necessário? A gente acha muitas verdades no Natal, irmãos. Tem muitas verdades espirituais, tem muitas coisas que nós vamos olhar durante o mês aí, muitas verdades espirituais do Natal. Mas tem uma que a gente tem que entender muito bem antes de qualquer outra. Você tem que entender essa verdade espiritual antes de entender qualquer outra verdade que vai vir depois. Qual é essa verdade? A verdade é que o mundo é um lugar escuro. O mundo está em trevas. Nós jamais vamos encontrar o caminho ou enxergar a realidade a menos que Jesus seja a nossa luz. O mundo é trevas, Jesus é luz. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? De acordo com a Bíblia, em Gênesis 3, o nosso relacionamento com Deus era pleno, era perfeito, era completo. Nós tínhamos um relacionamento com Deus ali pleno. Mas a gente perdeu esse relacionamento por causa do pecado. Qual o pecado? O pecado que está atrás de todo pecado. Atrás de todo pecado que a gente comete, tem um outro pecado. Se você cava mais fundo, se você procura mais embaixo, atrás de todo pecado, tem o pecado. E qual que é o pecado? Eles resumem na seguinte frase: a vida é minha e eu faço com ela o que eu quiser. Esse é o pecado por trás de qualquer outro pecado. Eu sou o Deus da minha vida. Eu faço o que eu quiser porque eu sou o Deus da minha vida. Nada mais, nada menos do que isso. Esse é o pecado original. Esse é o pecado que trouxe trevas para a escuridão. Essa é a razão pela qual, eventualmente, todos nós aqui vamos passar pela morte física. Porque a gente quer ser o nosso próprio Deus. Essa é a razão pela qual todos nós, hoje, estamos sofrendo de morte espiritual. A gente vive uma vida, muitas vezes, sem sentido, sem esperança. A gente fala, qual que é o sentido disso tudo? Qual que é o significado disso tudo? A gente não tem esperança. A gente vive numa insatisfação profunda que nada sacia. É uma coisa atrás da outra, é um buraco trazendo outro. A gente sente vergonha, a gente luta com a nossa identidade todo dia, querendo mudar e não consegue mudar. O mundo está repleto de maldade, repleto de sofrimento. Tudo isso porque o nosso relacionamento original com Deus se desfez. A gente está em trevas. Romanos 5,12 diz que quando Adão pecou, quando Adão disse, eu sou o Deus da minha vida, eu sei o que eu vou fazer da minha vida, o pecado entrou no mundo, e com esse pecado a morte entrou. E esse pecado se estendeu a todos, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Quando você está num quarto escuro, é normal você ficar tentando tatear para achar um interruptor, você quer achar um lugar para te dar uma luz. Porque o mundo é isso, o mundo está tateando. Ele está num quarto escuro tentando procurar alguma coisinha que traga um pouquinho de luz para a vida dele, alguma forma de resolver os problemas por conta própria.
a gente tem que estar atento às mentiras que o mundo vai contar nessa época de Natal. E são mentiras que vêm num embrulho muito bonito. São frases tipo assim, ó, se trabalharmos juntos, a gente vai conseguir criar união, vai trazer paz. Vamos trabalhar junto pela paz. Aí o pessoal já começa a cantar a música do John Lennon. Alguém pega um violão. Imagine all the people. Vamos junto, a gente consegue, né? Algumas pessoas, na busca desses resultados, elas olham para onde? Olham para os políticos, olham para o mercado, olham para as inovações tecnológicas. Irmãos, pensa bem, a vida melhorou muito. O pessoal fala isso nas ruas, que a vida está muito boa. Todo mundo fala que está ruim. O que melhorou nos últimos 100 anos aí com esse individualismo que a gente tem vivido? As pessoas estão mais tristes, mais desesperadas, mais isoladas, estão mais violentas. O que realmente melhorou nos últimos tempos? Nesse esforço aí de não, a gente não precisa mais de Deus. A gente agora com a ciência vai conseguir resolver tudo. Resolveu o que você está vivendo uns 30 anos a mais, talvez, que alguém de 100 anos atrás. Resolveu mais alguma coisa? Tirando algum avanço aí de saúde, resolveu mais alguma coisa? Não resolveu nada. Você está vivendo 20 e poucos anos a mais. 30 e poucos anos a mais. Mas o mundo está tateando, tentando procurar. Em algum lugar, alguma coisa para trazer um pouco de luz para a vida deles. Em Isaías 9, que nós lemos nesse culto, é um dos textos mais famosos que tem sobre o Natal, né? E ele é importante porque ele traz ali o cenário para a gente de escuridão em que o mundo se encontra e os nossos esforços para solucionar esse problema por conta própria. A gente lê Isaías 9, mas Isaías 8 está antes, no versículo 19, Isaías 8, 19, fala assim, ó, talvez alguém te diga, vamos perguntar para os médiuns, vamos consultar os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios, eles vão nos dizer o que a gente tem que fazer. Esse é o nosso mundo. Talvez o médium é um youtuber, mas está aí, é isso, vamos lá procurar o que a gente tem que fazer. Ele continua no versículo 19, mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação de mortos? Esse é o versículo mais atual do que esse. 20. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Sabe o que é contradizer a palavra de Deus aqui? Aquele que nega a encarnação de Jesus. Em 1 João, está escrito que aquele que nega que Jesus encarnou, isso é obra de Satanás. Literalmente tem esse versículo. Aquele que nega a encarnação de Jesus, isso é mensagem de Satanás. Versículo 21 de Isaías 8. Andam sem rumo, cansados, famintos, zumbis, mortos-vivos. É isso que a gente está vendo aí hoje, mortos-vivos. E por causa da fome, amaldiçoam seu rei e seu Deus. Eles olharão para o céu, depois olharão para a terra, para onde voltaram seus olhos, e só haverá problemas, angústia e o sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Esse é o versículo 8, capítulo 8, antes do capítulo 9 de Isaías. O Timothy Keller fala que o Natal o Natal e, portanto, o próprio cristianismo, ele é muito realista, irmãos. Não tem nenhuma visão de mundo mais realista do que o cristianismo. Ele fala assim, ó, o Natal, ele não diz pra gente, ó, alegrem-se. Unindo as nossas forças, podemos fazer do mundo um lugar melhor. O Natal não fala isso, o Natal é realista. A Bíblia jamais aconselha que a gente seja indiferente às forças das trevas. A gente tem que resistir a elas. Mas ela não apoia nenhuma ilusão de que possamos derrotá-las por nós mesmos. O cristianismo não concorda com os pensadores otimistas que dizem podemos dar um jeito em tudo, se formos persistentes o bastante. E tampouco concorda com os pessimistas, que só enxergam um futuro cheio de desastre. Em vez disso, a mensagem do Natal é a seguinte: as coisas vão mesmo muito mal. As coisas vão mesmo muito mal. E não conseguimos curar ou salvar a nós mesmos. Contudo, e graças a Deus por um contudo, há esperança. As coisas vão mesmo muito mal, mas há esperança.
A mensagem do Natal é que resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. A Bíblia não diz que brotou uma luz do mundo, mas que uma luz raiou sobre o mundo, ela veio de fora. Tem uma luz de fora deste mundo, e essa luz é Jesus. Jesus trouxe essa luz para nos salvar. De fato, Ele é a própria luz do mundo. Dentre as muitas verdades que isso quer dizer, irmãos, de que Jesus é a luz do mundo, Ele disse, eu sou a luz do mundo. Uma dessas verdades é que a luz revela para nós o que é a verdade. A luz revela. Por que a gente tem medo de chegar perto da luz? Por que a gente tem medo de chegar perto de Jesus? Porque vai mostrar todas as nossas perfeições. Vai mostrar toda a nossa sujeira. Então a gente se esconde num quarto escuro, risca um fósforo e vive ali. Com aquele pouquinho de luz que dura um pouquinho e depois passa. O Natal, se ele é verdade, se é verdade que Deus nasceu, encarnou, não basta para a gente gostar de Jesus. Gostar não é suficiente. Se isso realmente for verdade, não basta a gente vir aqui domingo de manhã se inspirar um pouco, cantar um pouco as belas canções de Natal e dizer, não, eu gosto muito de crente, gosto de ser crente, gosto de... É bom saber que Deus está comigo. Se isso realmente é verdade, se o Natal é verdade, isso não é suficiente. Esse tipo de amor, ele exige algo mais. Esse tipo de amor não pode ser só, sabe, essa... Não tem como. Imagina o seguinte, o amor de Jesus, quando você entende do que Deus abriu mão, o tamanho do sacrifício de Deus para encarnar, ele abriu mão da glória dele, ele abriu mão do trono dele. Não para nascer num palácio, mas para nascer numa estrebaria, numa manjedoura, numa família pobre, para sofrer, para passar fome, para não ter onde pôr a cabeça, para morrer depois nu na cruz. Esse amor, se você entende isso, entende que esse é um amor de Deus, não tem como você reagir de uma forma só assim, eu gosto muito de Deus e ele faz parte da minha vida e tal, mas é só isso. É mais ou menos como, sabe quando você está assistindo um jogo de futebol ou um jogo de basquete, e aí tem um maluco que resolve pedir a mulher em casamento no meio do jogo? Quando tem um casal que pensa em casar, um casal moderado, acho que é possível que eles conversem sobre isso. Mas se a gente casar, o que você acha? Acho que sim, talvez. Vamos começar a planejar. Vamos ficar noivo. Vamos... E aí a gente vai planejando as coisas. Agora, você está num estádio com 70 mil pessoas. E aí coloca uma imagem sua no telão. E de repente o cara ajoelha na sua frente e te pede em casamento. Não tem como você reagir assim, vamos pensar sobre, vamos conversar sobre isso. É o que a plateia está esperando? É o que o noivo está esperando? Não está esperando? Você tem que tomar uma decisão naquele momento. O amor de Deus é como se Ele estivesse te pedindo em casamento, você é a noiva do Senhor. E Ele não está te pedindo em frente a 70 mil pessoas, em frente ao universo. Você está entendendo o tamanho do meu amor? Ou você aceita esse meu amor por completo, ou você me pega por inteiro, ou você não me pega. Eu te garanto que o cara que pede a mulher em casamento, ele quer isso na hora lá. Ou você me rejeita, então, ou você me aceita por completo. Só não me vem com minhas palavras. Não tem como a gente reagir ao Natal de outra forma que não seja essa. Não tem como você reagir a essa expressão de amor do Senhor, de enviar o próprio Filho para ser carne e osso como a gente. Era necessário que isso acontecesse. Porque para Jesus poder morrer, primeiro ele tinha que nascer. Ele tinha que ser carne para que ele pudesse morrer. E ele escolheu nascer. Ele fez isso com alegria. Ele não fez com pesar. Ele fez e faria de novo. E se só existisse você, ele faria. Ele não se arrepende de fazer o que ele fez. Que essa verdade possa inundar o nosso coração, que a gente possa aceitá-la por completo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por tão grande amor.
Nos ajuda, Espírito Santo, a dizer um sim com letras maiúsculas para esse grande amor. Um sim que faz do Senhor o centro da nossa identidade, o centro da nossa vida. Um sim que faz com que todas as áreas da nossa vida sejam influenciadas por esse amor. Nos ajuda a não tomar meias medidas, mas nos entregarmos por inteiro nesse Natal. A nos entregarmos por inteiro por esse amor incomparável, único, sobrenatural e necessário para que pudéssemos vencer a morte e viver eternamente com o Senhor, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.